Se você já tentou fotografar um pet em externa, provavelmente você já teve grandes dificuldades como é que eu faço esse pet ficar parado? Como é que eu faço esse pet olhar para mim? Como é que eu faço para ter mais variedade de foto do que seu cachorro ali sentado na grama, que parece que todas as fotos estão iguais? Ou por que eu não consigo ter nitidez nas minhas fotos? Então, se você já teve essas dificuldades, fica aqui que eu vou te dar dicas que vão fazer você conseguir ter um melhor ensaio. Olá, aqui é a Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e hoje eu vou dar para vocês 10 dicas de como fazer o seu primeiro ensaio externo pet. Eu queria dizer para você que já fotografa pet, está pensando em pular esse vídeo ou assistir outra coisa, que é muito provável que uma, duas, três dessas dicas sejam super úteis para você. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa bacana. E vou pedir também para vocês se inscreverem no canal do YouTube, se for nessa rede que vocês estiverem me assistindo, ou me seguirem no Instagram, ou curtirem a minha página do Face. Então, aí, independente da rede, me ajudem a levar esse vídeo para mais fotógrafos que possam se beneficiar com todo esse conteúdo. Antes de eu começar a passar as dicas para vocês, eu acho importante eu explicar o que eu considero um ensaio externo pet. Obviamente que é um ensaio que não é nem estúdio e nem na casa do cliente, ele é um ensaio então num local aberto, que pode ser um parque, uma praia, uma pracinha, enfim, qualquer lugar que seja aí totalmente aberto. Mas o que eu considero um ensaio pet? É um ensaio onde o nosso foco é registrar esse animalzinho de estimação. Nos ensaios pets externos, geralmente a gente fotografa mais cães, porque os gatos são animais que costumam ficar mais em domicílio, eles não são muito de sair, de passear, muitas vezes eles não são sociáveis, então é muito comum que os tutores de gatos peçam para fazer os ensaios dentro de casa. Então vocês vão ver que eu vou falar aí muito de cachorro, mas é porque geralmente são os cães que a gente leva para os ensaios externos. E quando eu falo que o foco é o pet, o que eu quero dizer? Não é que a gente não vá fazer foto do pet com o tutor, mas a grande maioria das fotos vão ser do pet sozinho. E a gente vai buscar montar composições, usar uma luz, usar ângulos para que esse pet fique bem bonito, para que a gente consiga pegar aí todas as características do pet, ou seja, ele é aí a nossa estrela principal, todo o ensaio vai girar em torno do pet. Então essa é um pouquinho a diferença da gente fazer um ensaio de família que pode ter um pet e a gente fazer um ensaio pet, onde ele é aí o foco total das atenções. E por que eu resolvi dar essas dicas para você fazer o seu primeiro ensaio externo? Se você já tentou fotografar um pet em externa, provavelmente você já teve grandes dificuldades como é que eu faço esse pet ficar parado? Como é que eu faço esse pet olhar para mim? Como é que eu faço para ter mais variedade de foto do que seu cachorro ali sentado na grama, que parece que todas as fotos estão iguais? Ou por que eu não consigo ter nitidez nas minhas fotos? Por que a minha foto tá ficando assim meio sem graça? Parece que qualquer pessoa tiraria. Poxa, talvez o próprio tutor com o celular faria uma foto igual a minha. Então, se você já teve essas dificuldades, fica aqui que eu vou te dar dicas que vão fazer você conseguir ter um melhor ensaio. Quando eu comecei, também tive todas essas dificuldades. E uma dificuldade que eu acho que mais me incomodava no começo da minha carreira era a nitidez das fotos. Eu sentia que as minhas fotos estavam sem foco. E eu comecei a pesquisar sobre foco na fotografia pet. Como no Brasil não tinha muita referência nessa época, eu comecei a buscar muitos blogs de fotógrafas de outros países. A gente também não tinha muito vídeo no YouTube. E eu achei um blog de uma fotógrafa chamada Charlotte Reeves, que ela é da Austrália, falando justamente sobre nitidez. E eu percebi, lendo ali o texto dela, que o meu problema não era foco, o meu problema era velocidade.
Então é muito importante a gente assistir conteúdos de outros fotógrafos, conversar com outros fotógrafos pet, fazer cursos de fotografia pet, enfim, buscar um conhecimento que seja especializado nesse nicho para a gente conseguir melhores fotos. E vamos lá então agora para a nossa primeira dica para você fazer o seu primeiro ensaio externo pet. E essa dica é: escolha um cão calmo. O que eu quero dizer com um cão calmo? É muito provável que se você falar aí para os seus amigos que você quer fazer um ensaio pet, quer começar a praticar, vai aparecer um monte de voluntários cheios de cachorrinho fofo para você fotografar. Porém, gente, você começar com um cachorro mais agitado significa que, além de você ter que tomar cuidado com a luz, com a composição, com as configurações da sua câmera e com todas as variáveis que a gente costuma cuidar quando a gente vai fotografar, você ainda vai ter que gerenciar aquele pet que está ali pulando, correndo, latindo, pulando em cima de você, pulando no tutor, querendo brincar. Vai ficar mais difícil. Então a minha sugestão é: se você quer começar a fazer um portfólio, ou se é o seu primeiro ensaio pet, você quer testar, se você gosta desse mercado, se você não gosta, se você acha que você leva jeito, se é algo que você quer investir, escolha um pet mais calmo. Conversa aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Tenta pegar um cachorro ou que seja mais velho, ou que tenha mesmo um temperamento mais tranquilo, ou um cachorro que tenha sido adestrado por um adestrador, ou que os próprios tutores tenham ensinado alguns comandos de senta, de fica, porque isso vai te ajudar muito a ter melhores fotos nesse teu primeiro ensaio. A segunda coisa que eu vou sugerir aqui para vocês, que é a minha segunda dica, é: escolha um horário que não só seja bom para fotografar, mas também que funcione para esse pet que você escolheu. A gente na fotografia externa tem muito esse hábito de buscar fotografar ou no início da manhã ou no final da tarde, para a gente ter uma luz mais suave, né? E conseguir aí uma fotografia mais bonita. É muito comum na fotografia pet a gente também buscar essa luz mais suave. Só que o que acontece? Alguns cães acordam extremamente agitados e eles precisam de um tempo para gastar essa energia. Então, se você marcar um ensaio, talvez às 7, às 8 da manhã, pode ser que esse cão tenha acabado de acordar e ele vai estar ali agitadíssimo, mesmo o tutor falando que ele é um cão mais calmo, talvez ele não seja calmo nesse horário. Então, talvez para esse cão fosse mais interessante você fotografar no final da tarde, porque ele já brincou o dia inteiro, ele já se distraiu, ele já almoçou, então talvez isso seja um horário que funcione melhor para ele. Por outro lado, tem outros cães que muitas vezes acordam mais tranquilos, ficam ali meio preguiçosos de manhã. A minha cachorra é uma dessas. E ao longo do dia parece que ela vai despertando e chega às 4 da tarde ela está num pique total. Então, no caso dela, é mais fácil eu fotografar de manhã. Agora, vamos supor que o pet que você escolheu, ele fica muito agitado à tarde, mas o tutor só pode à tarde, né? Conversa com ele, vê se ele consegue gastar um pouquinho mais da energia do pet ao longo do dia. Pede para ele chegar um pouquinho mais cedo no lugar do ensaio, para ele já correr um pouco, brincar. Assim, mesmo você não estando ali no horário ideal do pet, você vai conseguir ter boas fotos. A minha terceira dica é: busque um lugar calmo. Às vezes a gente, quando vai fotografar, pensa muito num lugar que seja bonito, mas quando a gente fala de fotografia pet, um lugar que é muito bonito, mas que é muito agitado, que tem muita coisa acontecendo, pode dificultar muito o seu ensaio. Eu, por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo, eu estou pertinho de São Paulo capital, então eu já fotografei muito ali no Parque do Ibirapuera, no Parque Vila Lobos. São lugares legais para fotografar, porque a gente tem vários cantinhos super bonitos, mas são parques muito cheios, principalmente se você for num final de semana, se tiver um final de semana de sol, domingo, então são dias que são mais cheios ainda. Isso pode te dificultar nesse teu primeiro ensaio. Se você procurar uma pracinha, um parque menor,
um lugar que não tenha tantos estímulos. Isso vai distrair menos o teu pet na hora das fotos, então você vai conseguir ter mais atenção dele e isso vai te render melhores resultados. Uma outra coisa que é muito importante leve referências para o seu ensaio. Andréia, para eu sair copiando os outros fotógrafos? Não, gente. Levar referência não é copiar. Quando a gente começa num nicho novo, quando a gente começa a fotografar um assunto novo, é muito comum a gente não ter visto ainda muitas fotos daquele assunto e a gente ficar meio bloqueado. Então você chega, por exemplo, num parque e vai fazer a foto do cachorro, você põe ele ali no gramado, faz umas fotos, aí você viu ali um arbusto, faz umas fotos e você não sabe mais o que fazer. Então a dica é você dar uma pesquisada antes, pode ser no próprio Google, pode ser no Pinterest, tem muita foto legal, no próprio Instagram, pega algumas referências, fotos com plano mais aberto que pegam mais a paisagem, fotos com plano mais fechado, às vezes meio corpo do cão, tem algumas fotos de retrato, só assim mais da cabeça, que ficam super bonitas. Pega algumas dicas de composição, uma cerquinha que você pode usar, uma ponte que ele pode atravessar e fazer uma foto bonita de perspectiva, um tronco que tenha no chão, que ele pode vir e apoiar as patinhas. Então tenta já acostumar o teu olhar, levar algumas ideias para o ensaio, porque isso vai te ajudar muito a quando você chegar no local, você já vai ter ali bastante ideias do que você pode fazer e não vai ter aquele bloqueio e de repente correr o risco de você sair do ensaio com pouquíssimas fotos. A minha quinta dica é: espere o pet se ambientar ao local que você escolheu para as fotos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você escolheu fazer as fotos numa pracinha ali perto da tua casa. Pode ser que esse pet nunca tenha ido nessa pracinha. E ele vai chegar lá e ele vai querer cheirar tudo, e ele vai querer reconhecer esse local. Ou pode ser até que seja uma pracinha que ele frequenta, que ele já está acostumado, e ele vai chegar lá e ele já vai reconhecer vários cheiros, então ele vai querer sair cheirando tudo. É mais ou menos, gente, uma criança quando entra num parquinho, por exemplo. Se você chegar com uma criança num parquinho ou numa festa, num buffet infantil, você acabou de chegar com a criança, você fala, senta aqui, vamos tirar uma foto, nossa, ela vai ficar com aquela cara mal-humorada. No caso do pet, ele vai ficar ali puxando, querer sair correndo, querer cheirar tudo. Então chega com calma, deixa ele dar uma cheirada, deixa ele reconhecer, dá esses minutinhos pro pet, para ele se ambientar. Aproveita esses minutinhos, para você ver a luz, onde ela está batendo, onde tem sombra, onde está sol, se você tem flores que você pode usar, que elementos você pode usar. Pensa um pouco na tua fotografia, testa alguns cantinhos, algumas composições, conversa com o tutor. Se ele é seu amigo, não só você vai ali botar o papo em dia, mas conversa um pouquinho mais agora sobre o pet, o que ele está acostumado a fazer, o que ele gosta de fazer, se tem alguma característica importante, algo que o pet faz e o tutor gostaria de registrar. Eu, por exemplo, fotografei alguns pets já, que eles sentam de maneira esquisita. É normal alguns pets terem uma forma específica de sentar. A minha, por exemplo, ela senta meio de lado, com a bundinha meio torta. Então, se um fotógrafo vê uma foto da minha cachorra, vai falar assim, nossa, mas o cachorro tá torto na foto. Mas esse é o jeito que ela senta. Então, para mim, é bacana ter essa foto que registra ela sentada tortinha. Eu fotografei um outro cachorro que ele sentava com a patinha da frente meio de ladinho. Ele tinha mesmo ali uma questão fisiológica, né, nessa pata. Mas ele sentava com essa pata bonitinha e essa tortinha. E aí eu reparei e perguntei para a tutora, falei, essa pata tortinha e tal? Ela falou, não, é assim mesmo, pode tirar, porque é um charme e é um probleminha que ela tem na pata, não tem problema nenhum. Então é muito importante você aproveitar esse minutinho que o pet está ali reconhecendo para você também fazer um trabalhinho de conversar com o tutor e de já programar quais são as fotos que você vai fazer. A nossa
sexta dica agora é: leve brinquedos. Nossa, Andréia, como assim brinquedos? Brinquedos para cachorro. E, gente, brinquedos principalmente que façam barulhos. A gente tem vários barulhinhos diferentes, brinquedos de pelúcia, brinquedos de borracha. Se você tem pet, você provavelmente já percebeu isso. Se você não tem um pet, eu te convido a ir num pet shop. Pode ser nessas redes grandes, que aí eles têm milhares de brinquedos, né? E vai apertando, você vai ver que os barulhos, todos eles são meio chatos e são meio parecidos, mas eles não são iguais. E o que acontece? Se você leva um brinquedinho só, aí vamos supor que você posicionou o pet, você já pensou ali na tua composição, a tua luz já tá bacana, a tua câmera tá pronta, tá tudo lindo. Você vai precisar desse brinquedinho para chamar atenção, para esse pet olhar para você. A gente tem outras formas, né, de chamar atenção, falando o nome do pet, falando algumas palavras, fazendo sons com a boca, mas quanto mais opções diferentes você tiver, melhor, porque o pet, ele se acostuma com a situação. Então, se você falar para ele mamãe, papai, ou chamar ele 1, 2, 3 vezes, ele vai te olhar. Na quarta vez, pode ser que ele não olhe mais. E aí a gente vai usar esses brinquedinhos. E aí é importante você ter mais de um brinquedinho, justamente para você ter sons diferentes. Então você pega o primeiro, você começa a usar. A hora que você vê que ele parou de olhar para você, você guarda esse brinquedo, pega um brinquedo com um som um pouquinho diferente. E, gente, não precisa ser um som totalmente diferente. Qualquer variaçãozinha já é suficiente para despertar o interesse dele novamente e ele olhar para você. E esses brinquedinhos realmente salvam a gente nos ensaios. Vamos agora para a nossa dica de número 7, que é em termos de configuração da tua câmera. Como é que eu geralmente trabalho? Eu gosto sempre de primeiro configurar minha abertura, depois a minha velocidade e por último o meu ISO. E agora, gente, eu vou dar aqui algumas dicas que são alguns parâmetros que eu costumo utilizar. Não quer dizer que esse é o certo, que você não possa fazer de outro jeito, mas é o que eu uso hoje e funciona para mim na grande maioria dos casos. É lógico que a gente tem situações específicas, né, que a gente precisa se ajustar, mas essa configuração que eu vou passar para vocês é o que geralmente eu utilizo e funciona. Então eu recomendo que você pelo menos teste e veja se vai funcionar aí, se você vai gostar também. Primeiro eu configuro sempre então o meu diafragma. Eu fotografo geralmente com uma lente que é 1.4. Então, dependendo do pet, dependendo do desfoque que eu quero no fundo, eu uso essa lente no 1.4, no 1.8 ou um pouquinho a mais. Como é que eu tomo essa decisão? Se eu tenho, por exemplo, um pet que ele tem um focinho mais achatadinho, eu sei que eu posso usar a abertura 1.4, que eu não vou ter nenhum tipo de problema. Eu gosto muito, pessoal, de fotos com o fundo bem desfocado. A menos que em alguma situação, em alguma foto específica, eu queira que apareça mais o ambiente. Mas geralmente não. Geralmente eu gosto de um fundo bem desfocadinho. Então, o que eu faço? Eu configuro ali em 1.4. Se eu tiver trabalhando com um pet que tem um focinho mais longo, aí eu preciso tomar mais cuidado. Porque com o 1.4, o meu focinho vai ficar... O meu focinho não, né, gente? O focinho do pet vai ficar muito desfocado. Eu particularmente não gosto tanto, isso me incomoda um pouco. Eu não faço questão que o focinho esteja 100% nítido, tanto quanto os olhos, né? A minha prioridade são os olhos do pet. Mas eu não gosto que o focinho esteja desfocado demais. Então, nesses casos, eu vou testar ali com um 8 ou talvez até um pontinho a mais. Então, esse é um ponto de atenção para você tomar cuidado aí com a abertura quando estiver fotografando pets. Andréia, mas então se eu, por exemplo, for fotografar um pet e eu tiver que fechar um pouco mais a minha lente, eu vou perder o desfoque do fundo. Aí você vai ter que trabalhar com outras variáveis. Se você quer uma foto com fundo bem desfocado e você não tiver com uma abertura tão grande, você vai ter que se aproximar mais do pet e deixar ele mais longe do fundo. Assim você também vai conseguir ter um desfoque melhor.
A segunda coisa que eu configuro na minha câmera é a velocidade. E, gente, velocidade na fotografia pet é muito importante. Então, eu sempre trabalho com no mínimo 1/125. Eu lembro que eu aprendi no meu curso de fotografia básica, e você deve ter aprendido também, que a gente pode, né, com a câmera na mão, fotografar a partir de 1/60. Geralmente esse é o númerozinho que eles passam pra gente. E eu fazia isso com os pets, eu fotografava no comecinho com 1/60, 1/80, e eu percebia que as minhas fotos não ficavam tão nítidas. Porque por mais que você esteja trabalhando com um pet que talvez seja mais comportado, ele até sentou ali e esperou uns segundinhos para você fazer a foto, mas ele não fica 100% estático, né? Como uma pessoa muitas vezes fica. Ele dá pequenas mexidas. Passou uma borboleta, ele olhou. Um passarinho cantou, ele olhou. Caiu uma folha, ele olhou. Uma moto buzinou lá atrás, ele olhou. Então, gente, eles estão assim, ó. Vocês vão estar rindo aí de mim, né? Mas é isso mesmo. Eles acabam se mexendo. Então, se você usa uma velocidade 1/125, 1/60, 1/200, você consegue ter fotos mais nítidas, tá? Você vai evitar aí que qualquer movimentozinho já deixa a tua foto mais tremida. Por último, aí sim, eu vou mexer no meu ISO. E aí o ISO, ele vai servir justamente agora para eu compensar a minha iluminação, para eu conseguir chegar na luz que eu quero. Eu evito com a minha câmera, sempre que possível, usar um ISO muito alto, então eu fui testando. Eu sei que eu fotografando com ISO 800, com ISO 1000, eu tenho fotos super nítidas e super boas e eu posso chegar nesse ISO. Aí vai depender um pouquinho do equipamento que vocês têm, mas se eu tiver que escolher entre usar 1/200 e usar um ISO 800, eu prefiro essa configuração do que eu ter que usar aí menos velocidade para poder baixar o ISO, porque aí eu sei que a chance de eu ter uma foto tremida é maior. Então faça aí esse teste com o seu equipamento. E falando agora só um pouquinho de foco, eu utilizo sim o foco automático. Eu acho que funciona super bem na fotografia pet, porque a gente não tem tempo de ficar ali fazendo foco manual, mas eu uso o foco pontual. Então eu sempre escolho o ponto de foco no olho do pet e aí eu utilizo o foco automático, mas usando sempre o ponto focal. Deve ter gente que está falando assim: ai, Andréia, mas eu não tenho a lente 1.4, eu não tenho a lente 1.8, então eu não vou fotografar pet. Gente, você pode começar com a lente que você tiver. Se você tem uma lente do kit, geralmente é 3.5, ou se você tem uma lente 2.8, vai com essa lente. Segue todas as outras dicas, tenta fazer o teu melhor dentro do equipamento que você tem. Não se preocupa em sair comprando um monte de coisa antes de você, de fato, estar dentro do mercado, né? Se preocupe em fazer melhores fotos com o equipamento que você tem e conforme você for crescendo, conforme você tiver mais clientes, aí você pode ir melhorando o teu equipamento. E agora a dica número 8, que é um fluxo de trabalho para você ter um ensaio que flui com mais tranquilidade. Como a gente já comentou, mesmo um cachorro mais calmo, quando ele chegar num lugar novo, ele vai ficar curioso e ele vai querer cheirar as coisas, dar uma voltinha, uma passeada, enfim. Então, é muito provável que você vai ter dificuldade de chamar a atenção desse pet para ele já sentar e ficar paradinho ali, bonitinho, para você fazer as suas primeiras fotos. Então, o que eu recomendo? Eu sempre começo os meus ensaios fazendo as fotos do pet com o tutor. Mesmo que o foco seja o pet e que a grande parte das fotos vão ser do pet, eu gosto de fazer ali algumas opções do tutor com o pet, porque são fotos que eles sempre gostam e acabam adquirindo depois. Então eu começo com essas fotos porque é muito mais fácil. Se é um pet grande, o tutor vai ali abraçar o pet, vai sentar no chão, vai abraçar o pet por cima, ou o pet vai subir com a pata assim, ele vai segurar, enfim. Mas ele está em contato direto com o pet.
Então é muito mais fácil que esse pet fique ali uns segundos para você conseguir fazer boas fotos. Depois que eu fiz essas fotos do pet com o tutor, aí eu vou tentar fazer algumas fotos que ele tem alguma limitação de movimentação. Como é que isso funciona? Eu posso usar, por exemplo, uma mesa que está disponível ali no parque, se for uma mesa segura, né, gente? Vê se não é algo que possa prender a pata do pet, ou se tem um prego, ou se é algo que possa cair. E tenha também o cuidado do tutor estar ali do lado para o pet de repente não querer pular e se machucar. Mas geralmente, quando a gente coloca um cachorro em cima de um local mais alto, ele tende a ficar ali alguns segundos. Então isso também facilita nesse momento que ele ainda não está ali mais cansado, mais calmo. Então, depois do tutor, eu faço esse tipo de foto. O pet em cima do banco, o pet em cima, às vezes, de uma mesa. Se tem uma árvore, uma cerca ali que dá uma altura, eu faço esse pet apoiado nessa árvore. Ou, às vezes, se é um pet mais pequitinho, né? Um pet de colo, o tutor apoia ali, segura o pet atrás da árvore, eu faço ele só com as patinhas dianteiras, depois eu edito no Photoshop. Então são fotos que a gente tranquilamente consegue fazer, mesmo que o pet não esteja ali muito colaborativo, muito obediente. Por último, aí sim eu vou tentar fazer fotos dele 100% sozinho, sem nenhuma interação, mais paradinho, mais dele sentado, fotinhos dele deitado, ele já tá mais cansado. Então, se você pedir para ele sentar e ficar ali um pouquinho e esperar uns segundos, é muito provável que mesmo sem ele ser adestrado, ele vá se deitar. Então, eu já deito no chão, já fico posicionado, esperando um minutinho, aí ele se deita e eu consigo fazer uma sequência bem bonita de fotos. Então, esse fluxo de trabalho me ajuda a ter aí um melhor aproveitamento, ter mais variedade de fotos e não correr o risco ou de eu querer que o cachorro faça uma coisa e ele está muito agitado e não querer fazer, ou dele ficar muito, muito, muito cansado e eu deixar para fazer por último, por exemplo, uma foto dele andando, correndo e ele já não quer mais, porque ele cansou. Então, esse é um fluxo que funciona super bem. E a minha nona dica para você fazer o teu primeiro ensaio pet externo é você variar os ângulos da tua foto. A gente geralmente aprende que a gente tem que fotografar no nível dos olhos, né? Principalmente para quem faz foto de família, foto de criança, bebê. E para os pets, essa regra obviamente também vale. Eu faço bastante foto eu sentada no chão, eu bem agachada, no nível dos olhos do pet. Mas também é muito bacana se você conseguir fazer fotos de baixo para cima. Então eu literalmente me deito no chão e eu pego um pouco desse chão, principalmente se é uma grama que está mais alta e está bonita, ou se é um chão que está com folhas, ou com flores, ou que tem uma textura legal. Então é bem bacana você deitar no chão e fazer também fotos de baixo para cima. Uma outra situação que é bem legal fazer foto assim de baixo para cima é se você tiver algum arbusto ou algum elemento que esteja um pouquinho mais alto que o pet, mas não muito, e que você consiga de baixo para cima pegar um pouco desse elemento ali preenchendo a sua foto. Isso pode dar um efeito super bonito. E por que não também fazer algumas fotos de cima para baixo? Tem gente que vai falar, ai que absurdo, não pode fazer foto de cima para baixo porque a gente achata o modelo, né? Mas quando a gente está falando de pet, se você chegar bem pertinho do pet, e vamos supor que você tem algo bacana ali na parte de baixo, ali no teu piso, né? Folhas de outono, por exemplo. Você chega bem pertinho do pet, você pode vir com um brinquedinho ou com um petisco, ou chamá-lo para ele olhar bem para cima. E quando ele fizer esse movimento e você fotografar aqui bem de cima, você vai ter um destaque bem bonito dos olhos. Então essa é uma foto que eu sempre gosto de fazer e os clientes sempre adoram. Só que para ela funcionar, o pet realmente precisa olhar bem para cima, porque senão você vai ter uma foto, né, da cabeça e não vai sair uma foto muito bacana. E agora que eu passei essas 9 dicas, vocês devem estar se perguntando, Andréia, mas eu não tenho pet. Ou eu até tenho, mas é da minha mãe, é da minha irmã, eu não sei lidar, como é que eu faço? Como é que eu arrumo um pet? Enfim, como é que eu lido com esse pet no ensaio?
E aqui, gente, eu vou dar duas possibilidades para vocês. A primeira é, como eu já comentei lá no começo, você tentar pegar um pet que seja um pouco mais velho, que seja um pouco mais calmo e um tutor que seja mais firme com o pet, um tutor que tenha de fato dedicado algum tempo a ensinar alguns comandos para esse pet. E quando eu falo comandos, não é finge de morto, sai rolando, vai buscar o jornal. Estou falando de comandos simples, de fica. O comando fica é um dos comandos que a gente mais usa, porque se o pet ficar parado 3 segundos, é o tempo suficiente para você fazer uma boa foto. Né? O comando senta, deita, também são legais. Mas se é um pet que ele já fica, esse já é um pet que é bacana para você fazer um primeiro ensaio. Outra possibilidade, se você não tem esses amigos que ensinaram e tem esses cães aí um pouquinho mais comportados, é você tentar fazer uma parceria com um adestrador. Então, com certeza, esse adestrador tem clientes que ele tá ali trabalhando no momento, todos os adestradores atendem aí muitos cães e que vão adorar ganhar algumas fotos de presente. Então, por que não você conversar com o adestrador, se apresentar e falar, olha, eu sou fotógrafo, estou começando nesse nicho pet, quero fazer um primeiro ensaio, vamos fazer uma parceria? Você me põe em contato com um cliente seu e eu vou fazer essa proposta de fazer umas fotos do pet dele, ele pode vir participar também e a gente vai todo mundo junto e aí o adestrador vai te ajudar nessa parte da direção com o cão e você vai se preocupar só com a fotografia. Eu não levo adestrador nas minhas sessões, eu realmente faço tudo sozinha, mas eu levei um tempo estudando e aprendendo para saber lidar com os cães. Agora, se você quer fazer um primeiro ensaio, para ver como é que você vai se sair, para ver se você vai gostar, essa pode ser uma alternativa caso você tenha mais dificuldade de lidar com os cães. Uma outra coisa que você pode estar aí se perguntando é: mas eu não sei aonde fotografar. Quem tem cachorro está acostumado a ir em parque ou praça ou lugares que aceitam cachorros e a gente já, se você é fotógrafo e tem cachorro, provavelmente você até já fez algumas fotos do seu cão nesse lugar e você já sabe mais ou menos alguns cantinhos, alguns lugares legais. Agora, se você está acostumado a fotografar em lugares que não permitem cães, ou se você não sabe como é que vai ser levar um cão para os lugares que você já conhece, você pode ou fazer uma visita técnica e olhar esses lugares e agora, né, depois dessa aula, com essa visão, ver se esse lugar pode ser bacana ou não para fazer um ensaio pet, ou você pode conversar com os próprios tutores dos cães e perguntar onde eles costumam ir, que lugares eles costumam frequentar, se tem alguma praça, algum parque, ou se você mora na praia, às vezes uma praia mais deserta, mais tranquila, que você possa fotografar. Eu tenho certeza que eles vão ter ótimas sugestões para te dar. E agora, pessoal, eu sei que alguns de vocês estão falando assim: Andréia, você falou lá no começo que eram 10 dicas, tá escrito aqui que são 10 dicas, mas você só deu 9, você se perdeu nas contas. Mas não, pessoal, eu deixei aqui uma dica por último, só para quem assistiu o vídeo até o final. É uma dica que ela parece muito boba e muito óbvia, mas eu tenho certeza que se você já tentou fotografar pets ou se você já fotografa pets, isso pode já ter acontecido com vocês, porque isso já aconteceu comigo. E essa dica é: você precisa lembrar o tutor que o cachorro precisa estar de banho tomado e com a tosa em dia. Gente, você levar um pet que não esteja de banho tomado e bem tosado para um ensaio é que nem você levar um casal com um cabelo todo bagunçado ou você levar lá uma gestante com uma roupa super larga que não mostra a barriga, sem maquiagem nenhuma, enfim. Você não vai conseguir ter os resultados que você gostaria de ter. E se a ideia é você fazer um belo primeiro ensaio, se a ideia é você usar essas fotos no teu portfólio, você precisa garantir que esse pet esteja lá, né, bonitão. Então, se é um pet de pelo curto, ele só precisa tomar um banho para não estar com nenhuma mancha, não estar com sujeira. Muitas vezes eles ficam com o focinho sujo, porque eles brincam, eles enfiam o focinho na terra.
Então é legal que ele esteja ali de banho tomado, para ele estar bem limpinho. Se é um pet com um pelo mais longo, aí ele precisa estar com a tosa em dia, além de estar com o banho tomado. O que a gente chama de tosa em dia? Não significa que ele precisa ter tosado naquela semana, ou que ele precisa tosar na véspera das fotos. Mas ele precisa estar com uma tosa que ele esteja todo bonitinho, que não esteja um pelo todo muito bagunçado, que você não consiga reconhecer direito qual é a raça daquele cachorro, né? Se for um cachorro de raça, ou mesmo que ele seja um cachorro sem raça, mas que você não consiga ver direitinho ali o corpinho do pet, né? Então eles ficam, tadinhos, meio com cara de abandonados, assim, se ele tiver muito peludão, uma coisa muito bagunçada. É que nem a gente, se a gente fica muito tempo sem cortar o cabelo fica sem corte, ele começa a ficar esquisito. Então isso também acontece com os pets. Eu particularmente, eu tenho uma West Terrier, que é uma raça de cachorro que tem uma tosa bem específica, e eu gosto de fazer a tosa específica da raça, eu acho que a Pipoca fica super fofinha, mas no dia que ela tosa, e nesses primeiros dias, eu acho que fica tudo muito certinho demais, sabe? Então eu particularmente gosto de deixar para fazer fotos com ela uns 15 dias depois da tosa, porque eu acho que o pelo já cresceu um pouquinho, parece que já deu uma sentada e ela fica super bonitinha. E um outro cuidado que a gente precisa ter com os cães do pelo mais longo é porque eles não só podem ficar sujinhos, assim como os cães de pelo curto, mas o pelo, assim como o nosso cabelo, né? Se ele fica muitos dias sem lavar, ele começa a ficar com uma textura esquisita, ele fica mais mirradinho, começa a dar uns bolinhos, assim, enfim. Ele fica meio encebado, ele não fica com uma aparência bonita e isso vai aparecer nas fotos. E esse é o tipo da coisa que mesmo na pós-produção, você fazendo Photoshop, você tentando arrumar ali, não vai dar o resultado que você espera. Então é bem importante que ele esteja com um pelo limpo, com um pelo bem escovado. Eu, inclusive, gente, eu levo uma rasqueadeira, que é uma escova específica para pet. Eu levo um pente, que se o cachorro ele tem, por exemplo, bigode, ou se ele tem aquele pelo na cabeça mais peludinha, né, como o Shih Tzu, Lhasa, que eles são muito peludinhos, e geralmente a gente amarra, põe elástico, bota um lacinho para segurar, porque se você não segurar, cai tudo no olho. Então eu levo um pentezinho, eu levo alguns elásticozinhos, alguns lacinhos, algumas coisas se for necessário. Eu levo um lencinho umedecido, porque às vezes ele dá uma escapadinha, dá uma brincadinha, corre um pouquinho, suja um pouquinho uma pata. Você com lencinho umedecido consegue ali dar uma maquiada na situação, né? Dá pra você dar uma boa limpadinha e você penteia depois. Isso já vai te ajudar a ter melhores resultados. Eu tenho certeza que você não vai querer perder uma boa foto porque tinha um cabelo voando para um lado, ou porque o cachorro estava muito peludo e não estava bonito, ou porque estava com o pelo sujo. Isso já aconteceu comigo e é super triste. Então essa é uma dica que eu acho que é uma dica de ouro, é uma bobagem, mas faz muita diferença na qualidade final das tuas fotos. E, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se vocês quiserem sugerir novos vídeos, deixa aqui embaixo também. E eu convido vocês a seguirem essas dicas, a fazerem as fotos e postar nas suas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. Me marca lá na sua foto, @andreamachado.fotopet, que eu vou ter o maior prazer em ver as suas fotos, em comentar as suas fotos e te dar aí dicas e sugestões. Também me ajuda muito se vocês curtirem, compartilharem, comentarem, para esse vídeo poder chegar para mais fotógrafos, para mais pessoas que estejam interessadas. Um beijo, até a próxima!